E nós recebemos agora em nossos estúdios o Bispo Paulo Ribeiro. Você aí de casa que é acostumado com o missionário Paulo Ribeiro, ele foi ordenado no último sábado a Bispo Paulo Ribeiro da Igreja Catedral da Bênção. É um momento histórico para a nossa região e para Minas Gerais. Nós vamos entender um pouco mais dessa história agora com ele. Seja bem-vindo, Bispo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para comunicar com os nossos telespectadores e essa audiência tão grande que é da TV Minas Brasil. E muito obrigado pelo convite. Bispo Paulo Ribeiro, foi uma surpresa para o senhor? Uma surpresa. Eu estava em Brasília para a nossa convenção internacional e no segundo dia que lá estava, foi-me comunicado pelo presidente internacional da igreja que eu seria ordenado e ungido a bispo. Então foram, depois de 2 dias, melhor dizendo, foi depois de 2 dias que eu fui comunicado. Foi uma surpresa. Uma surpresa, né? E uma surpresa, grata surpresa para a nossa região. O senhor é o primeiro aqui da região, né? Isso, o primeiro da região e o segundo do estado de Minas. Olha só, um dado histórico, né? Da Igreja Catedral da Bênção. O que isso significa dentro da igreja, ser bispo, chegar a este cargo? Bem, vamos começar pela Bíblia, né? A Bíblia, ela ensina que bispo é aquele que exerce uma autoridade eclesiástica e administrativa sobre um território. O pastor exerce sobre a cidade, uma igreja local, e o bispo sobre outras cidades, um território. Mas na nossa denominação é um pouco diferente além disso, né? O bispo é aquele que compõe a diretoria nacional da igreja. Ele passa a compor o colégio episcopal para as decisões nacionais junto ao presidente da igreja, que no caso é o apóstolo Jair de Oliveira. Então é uma responsabilidade tanto, né? Uma responsabilidade muito grande mesmo. A gente sente o peso sobre os ombros dessa responsabilidade. O senhor que já tem uma longa história, né, com a igreja, conta um pouquinho pra gente, como começou essa história, Bispo Paulo Ribeiro e Igreja Casa da Bênção? Então, eu nasci em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, próximo a Patos de Minas. Fui para Brasília a primeira vez aos 12 anos, depois voltei para a cidade natal e voltei definitivamente para Brasília aos 16 anos. E depois de passar pelo Exército, eu me ingressei no ministério, me converti, né, fui liberto do mundo dos vícios, né, da perdição, fui transformado e senti um chamado muito forte no meu coração para pregar o Evangelho, para levar a outros, né, aquilo que Deus fez na minha vida. E ali em Brasília eu passei por 6 igrejas, 6 cidades satélites. A última foi Guará e depois aqui em Paracatu que eu terminei de fazer o seminário, pagar, portanto, as matérias que ficaram sobrando. E se tornou pastor, então, aqui? Exatamente. Eu fui ungido a pastor definitivamente aqui, porque antes eu estava na função. E só depois que aqui eu estava, e depois de completar o seminário, porque o bacharel em teologia foi posteriormente, é que eu fui ordenado a pastor. E isso tem quantos anos? 37 anos. 37 anos, né? Uma relação muito forte aqui com a região, com a cidade de Paracatu, né? O senhor que também já era superintendente e permanece também superintendente de 32 cidades. Exatamente, eu permaneço na função, né, de estar administrando essas 32 cidades, mais de 40 igrejas no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no norte e no noroeste de Minas. E agora mais essa responsabilidade de bispo. E aí o que muda na rotina? O que muda é que agora o nosso foco não é somente a região. Né? A gente tem que estar focado e à disposição, né, da diretoria nacional, dos assuntos nacionais, pois a gente passa a fazer parte das decisões a nível nacional e internacional da igreja. Então isso implica em mais trabalho, mais viagens, mais responsabilidade e, consequentemente, mais oração e mais dependência da direção de Deus. E também de quem está aí assistindo, né? Tenho certeza que é uma honra para todos que estão aí assistindo, de Paracatu, do Triângulo, né? Do Alto Paranaíba, do Noroeste. É sinal de voz sendo ouvida lá em cima, né? É verdade, é reconhecimento, né? Da graça, da misericórdia, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. E isso implica também
na responsabilidade pessoal em pedir a todos os cristãos que nos ajude na oração para exercermos este cargo com dignidade, né, honrando o nome de Deus, do Senhor Jesus, e ao mesmo tempo honrando e sendo também um exemplo para todos aqueles que nos seguem e aqueles que nos observam. E exatamente essa questão da observação, né? Hoje a gente sabe que a Casa da Bênção é a maior igreja de Paracatu, né? Uma das maiores da região, e exercem também vários projetos também social. É uma igreja que sai além do templo. É verdade. Nós temos um amplo trabalho, né? Não só voltado para a espiritualidade, mas para o bem-estar das pessoas. Aí entra os projetos sociais, que são muitos, né? A começar de Paracatu e se estende para algumas outras cidades. O senhor acredita que todo esse conjunto é que tenha viabilizado, né, essa ordenação a bispo? Eu creio que, antes de tudo, é o plano, o propósito, a graça de Deus sobre as nossas vidas, porque é como se dizem, né? Ou seja, como o ditado que todos conhecem, e tem, com certeza, ressonância na Bíblia, que diz que nenhuma folha da árvore se move senão pela permissão de Deus. Mas é óbvio que para chegar a essa função, por exemplo, para chegar a missionário na nossa igreja é diferente. Também é uma caminhada longa. É diferente, né? De algumas outras organizações. Para chegar a missionário, a nossa igreja precisa de passar por muitos testes. Como é que é o organograma? O organograma começa assim, obreiros, né, de forma genérica, aquele que auxilia na obra, e depois vem evangelista, presbítero, pastor e só depois missionário. Para chegar a missionário, a pessoa tem que estar pastoreando, ter aberto e estar pastoreando no mínimo 10 igrejas, além de outros quesitos, desde o quesito de formação, né, formação bíblica, cultural, teológica, e o quesito caráter, moral, para poder chegar a missionário. Imagina a bispo, então. E para chegar a bispo, aí são muitos outros quesitos, muitos outros, porque depende, além de tudo isso que nós falamos, depende da direção, claro, do Espírito Santo para ambos, para todos, mas depende também dos olhos do apostolado lá em cima, da diretoria nacional, do presidente nacional da igreja. E é algo muito grande, para que você em casa entenda, é uma igreja que hoje está no país inteiro e também em outros países, não só no Brasil. Exatamente. Né? A Casa da Bênção hoje está em vários países do mundo, dentre eles Estados Unidos, China, enfim, são muitos países que não dá para nominar. E eu diria que em todos os rincões do Brasil. E aí o senhor, então, passa a ter essa responsabilidade de opinar e de ajudar nesses trabalhos em todas essas regiões, em todos esses países. Exatamente. A gente passa a fazer parte das decisões deliberativas e também passa a assistir onde for requisitado a estas igrejas, a esses missionários, pastores em todo o Brasil. Ao todo, nós formamos um colegiado episcopal de 6 bispos. São 6 bispos. Isso. Eram apenas 3, agora são 6. Exatamente. Nessa ordenação, então, foram só mais 3 bispos. Só mais 3. Já havia um de Minas, eu sou o segundo de Minas. Minas Gerais é o único estado que tem 2. Os outros são de vários outros estados, ou seja, de Vitória, que é o nosso presidente, no caso não é bispo, né? Ele é o apóstolo, o presidente da igreja, e também do Recife e São Paulo. São Paulo tem 2 agora. Então, Minas e São Paulo, 2. São os únicos, isso. Né? Que bacana, ficamos muito felizes. Mas como é que foi para o senhor a hora que chegou a notícia? O missionário será bispo? Foi uma surpresa assim, muito agradável, né? Apesar da ciência que a gente tem, do peso de responsabilidade, vamos ter que trabalhar muito mais, esforçar muito mais, mas para nós é uma honra poder desgastarmos em prol do reino de Deus, porque a única coisa que a gente leva após a eternidade é o trabalho feito, né, em prol do próximo, em nome de Deus e para a glória dele. É um momento também de agradecer, né?
todos os pastores, toda a igreja que faz parte dessa trajetória de sucesso que a gente pode observar aqui em Paracatu e também em todas as cidades que estão aí sob a sua superintendência, missionário. Todas essas pessoas também fazem parte dessa conquista. Com certeza. Olha, a alegria do povo em todas essas regiões geográficas, né, Norte, Noroeste, Alto Paranaíba, Triângulo, foi assim algo surpreendente. Eu não esperava que fosse assim tão grande a alegria, a maneira com que o pessoal recebeu essa notícia. Portanto, está até hoje, né, aí nas redes sociais, a manifestação em todas essas regiões. Mobilizou de fato, isso, né? A gente agradece, né, o amor, o carinho, a união de todo o povo que faz parte dessa família, e inclusive de outros pastores da cidade. De outras igrejas, né? A gente pôde observar isso. Nós temos aqui grandes amigos, né? Temos aqui um corpo de pastores no Comep, fora do Comep, de amigos que a gente preza muito e somos gratos a eles também por suas orações, né? Pelo apoio de todos. Bispo, muito obrigada pela presença, um bom dia para o senhor. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar participando aqui dessa tão grande audiência, falando com o nosso povo amado de Paracatu e de todos os lugares que nos assistem. Que Deus abençoe e ilumine a todos, que Ele dê paz a todos os corações, que Ele seja o guia de cada lar, cada família e cada vida. Que a luz do Espírito Santo ilumine a todos. Muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos.